Olá, meus amigos, minhas amigas, que bom estar com vocês. Chegou o dia, né? De estar aqui com vocês no Congresso Nacional do Autoconhecimento. Pois bem, eu sou o Flávio Girol, e é provável que talvez você tenha sido apresentado a mim através da página do Congresso. E de qualquer forma, eu estou muito feliz em compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência desses quase 40 anos de lida com o processo terapêutico e, em particular, com o processo de comportamento humano, das relações interpessoais, de todas aquelas possibilidades de interagirmos com os nossos pares, com as pessoas com as quais nós nos relacionamos, e, enfim, tirarmos algum proveito deste relacionamento, analisarmos alguns resultados de questões que não foram tão bem digeridas assim. E bem, o tema desse nosso encontro, dessa nossa palestra, provavelmente você já deve ter atentado para isso, tem a ver com os processos de frustração. Afinal de contas, como é que nós lidamos com as frustrações? Tá? Vamos dar uma definida primeiro o que é essa questão de frustração? A frustração nada mais é do que a nossa incapacidade de realizarmos alguma tarefa ou sermos proativos numa determinada ação. Tá? Existem várias definições aí, né? Mas a frustração ela está intimamente ligada com a nossa capacidade de gerenciamento das ações. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, uns 2 exemplos do que é uma coisa frustrante. Eu vou contar uma frustração minha, tá bom? Existe um aplicativo, existe um software que chama CorelDRAW. Tá? O CorelDRAW é um software gráfico que durante muito tempo eu sempre quis aprender sobre esse software. Olha, eu confesso a você, eu tenho o aplicativo aqui no meu computador, eu procuro fazer as coisas, alguém já tentou me explicar. Eu confesso a você que eu não tenho recursos cognitivos, eu não tenho talvez a inteligência suficiente para mexer com aquele software. Eu mexo com outros, mas com aquele não tem. Aquele é frustrante para mim, porque me falta elementos que me façam ter um olhar diferenciado para aquele software. Uma outra coisa, isso também me causou um certo constrangimento no passado, jogo de truco. Eu acho que todos vocês sabem o que é o jogo de truco. É um jogo de cartas onde eu vou tentar explicar para vocês como é que eu vejo o jogo de truco. As pessoas, um coloca uma carta, outro coloca uma carta em cima da mesa, daqui a pouco aquele povo sai gritando, 3, 6, 12, tudo, depois um chama o outro de ladrão, o outro se ofende, aí um pisca, puxa a orelha, aperta o nariz. Cara, é uma loucura. Aí depois entra o encanador no meio da história para falar negócio de manilha. Manilha, para mim, é aquele negócio de cano para escoar esgoto. Eu nunca consegui aprender aquele jogo. Pois bem, eu jogo baralho, eu jogo pôquer, eu jogo bridge, eu jogo baccarat, blackjack, 21. Eu não sou capaz de jogar truco. Flávio, mas é um jogo muito fácil, é um jogo tranquilo. Eu não sei quais são as razões que me impedem de jogar truco, tá bom? Então, li regra, já tentei sentar a uma mesa, não consigo. É uma limitação minha. E eu confesso para vocês que é frustrante, porque alguns amigos, pessoal do meu grupo familiar e tal, jogam truco e eu vejo que eles se divertem muito com isso. Tá bom. O que eu fiz com essas minhas 2 frustrações? O pôquer, o jogo de truco e o CorelDRAW. O CorelDRAW eu substituí por um outro aplicativo. Quando eu preciso de alguma coisa, eu peço para que alguém faça. Eu digo o que eu quero e alguém vai e faz aquilo ali. Tá? O truco, quando tem jogo de truco, agora não mais, mas quando tem, eu cozinho. Eu vou cozinhar, porque cozinhar eu sou proficiente. Eu não me frustro na cozinha. Eu sou altamente competente naquela área, então eu vou para a cozinha, eu faço um lanchinho, eu faço as coisinhas, e as pessoas ficam jogando e eu me divirto desta forma, né? Limito-me a minha competência na cozinha. Pois bem,
eu vou então contar. Essa é a minha história de frustração. Tem outras? Evidente que sim. Você, se você pegar agora e fizer um elenco de pelo menos, se você começar a fazer sacar algumas coisas agora, você deve ter mais uma meia dúzia aí, né? Semelhantes às minhas, ou de não poder fazer uma coisa, ter vontade de fazer algo e não é capaz, o grupo de trabalho com quem você se relaciona às vezes tem um grau de competência maior numa determinada área, enfim, as coisas são inúmeras, tá certo? Então eu vou te contar uma história que aconteceu recentemente que vai ilustrar muito bem o que aconteceu comigo e o que aconteceu com você ao longo da sua história, das nossas frustrações, das histórias de frustração com as quais nós estamos envolvidos, tá bom? Mas olha só, dia desses eu fui convidado para um aniversário de criança. Eu confesso a você que eu vou porque às vezes são pessoas que são meus amigos, são pessoas que eu quero bem e tudo mais, mas não é um acontecimento que eu gosto, tá? Que é da minha preferência, tá? Se eu puder fazer uma coisa diferente, eu vou fazer a outra coisa, não tenha dúvida disso. Hoje eu faço o que eu quero e eu não tenho mais problemas em dizer o que eu não quero. O que eu gosto de fazer, eu gosto, vou e faço. O que eu não quero fazer, acabou, pronto. Eu não tenho que dar muita satisfação para quem quer que seja, tá? Deste mal eu não padeço mais. Mas de qualquer forma, eu fui ao aniversário, a festa estava agradabilíssima, as pessoas que estavam ali, pessoas adoráveis, nós fomos muito bem recebidos pelos anfitriões, os pais do menino, são pessoas queridas nossas, são nossos amigos, né? Nós temos uma boa relação de amizade. Pois muito bem, chegando na festa, eu não preciso dizer para você que uma festa de criança, no momento que nós estamos vivendo agora, se não tiver Pokémon, não tem graça, tá? Eu não vou fazer aqui juízo de valores de Pokémon, pelo amor de Deus, tá? Ok. Senão seria muito frustrante para mim ter que ficar correndo atrás daqueles negocinhos, porque eu vejo eles correndo atrás do Pokémon. É frustrante para mim não saber fazer aquilo. Mas não vou entrar no mérito do Pokémon neste momento. Por Deus. Ok. Então aconteceu um negócio bem interessante. Lá pelas tantas, começaram a chegar as crianças e os animadores da festa, pessoal muito divertido e tal, começou as gincanas. E, obviamente, nesta gincana, os prêmios oferecidos aos vencedores das determinadas etapas da gincana eram cartinhas do Pokémon. Bom, lógico que todas as crianças gostam e se divertem com isso de alguma maneira e tudo mais. E aí começa a gincana. Eu, como de praxe, quando eu tenho um certo grau de timidez, quando eu não conheço muita gente, eu fico recluso no meu canto, eu gosto de ficar na minha caverna ali. Fiquei observando os movimentos. Parece que é do cotidiano, você se embrenhar com essa história do comportamento humano. Isso para mim é uma coisa que eu faço quase que instintivamente hoje. E aí eu comecei a observar cada uma das crianças evoluindo na sua interação com o grupo. Tá? Ficou claro inicialmente o seguinte: algumas destas crianças entraram para este movimento, o da gincana, meio que impulsionado pelas suas mães, meio que estimulado pelos animadores e também pelos anfitriões e tudo mais, para criar esse modelo de interação, ok? Essas crianças me pareciam um pouquinho mais tímidas, né? Esse primeiro grupo agora vai se dividir em dois. O outro grupo de crianças são aquelas crianças mais destemidas, mais atiradas. Já chegaram lá, já se enturmaram, já chegaram, já se aproximaram dos animadores, já fizeram a pinturinha no rosto e já foram com aquelas brincadeiras todas e estavam lá para a festa. Estavam ali para se divertir. Este grupo que foi impulsionado pelas mães vão apresentar ali na frente dois comportamentos. Um comportamento tímido, eu não quero, isso não é comigo, eu não gosto disso, eu não estou assim, tá? E o outro, um comportamento reativo. Por não conseguir,
atingir determinadas metas, iam para um comportamento reativo. Então, é isso que eu vou começar a contar para vocês. Como é que nós construímos os nossos parâmetros de frustração e como é que nós lidamos com isso ao longo de nossa vida. Uma coisa é certa, isso eu preciso contar para vocês. Na medida em que nós somos ajustados a um determinado tipo de comportamento, seja ele qual for, na medida que nós somos ajustados a um determinado tipo de comportamento, seja ele qual for, ao longo de nossa história, ao longo de todo o nosso movimento relacional, nós seremos sempre ajustados a essas primeiras histórias de nossa vida. Os primeiros anos de nossa vida com o nosso grupo familiar, os primeiros anos de nossa vida com as nossas relações interpessoais no colégio, na escola, com os nossos professores, com os nossos amigos, dentro das nossas relações de amizade. Eu ainda sou do tempo que a gente brincava na rua, né? A gente tinha um tempo maior em convívio com as pessoas, essa relação interpessoal. Eu fui vítima de bullying e nem por isso sou hoje, tenho algum problema com relação a isso. Tá? Absolutamente não. Desta forma, nós vamos construindo as nossas relações com base em alguns potenciais de frustração que nós aprendemos ao longo de nossa vida. Voltando à festa, então, quando começava o primeiro movimento, vamos lá agora, vamos buscar, tem alguma coisa escondida, o mapa do tesouro, e aí eu vou dar a dica e aí todo mundo prestando atenção naquilo. Quer dizer, aquele grupo mais afoito ficava atento na expectativa de ter uma chance de ganhar o jogo naquele momento, né? de ter o benefício, pela sua impetuosidade, de conseguir as tais cartas do Pokémon como benefício. Bom, saía-se aí. Um grupo tímido, que neste grupo eram duas pessoas, eram dois meninos, eles se intimidavam e ficavam mais atrás. Estes meninos, classicamente pelo seu biotipo, eles eram desprovidos de capacidade cognitiva interativa. Quem conhece comportamento sabe do que eu estou falando. Significa o seguinte, que eles têm muito poucas ferramentas de autoconhecimento, como é o motivo da nossa palestra aqui, do nosso congresso. Eles tinham poucos recursos de autoconhecimento para agir sobre aquele grupo. Eles naturalmente são pessoas mais tímidas, mais recatadas, mais reclusas. Tá? Podem ter sido estimulados dentro do grupo familiar? É possível que sim. Pode ser que eles apresentem esta característica como um traço do seu caráter? É possível que sim. É provável que sejam as duas coisas? É possível que sim. Tá? Então, de alguma maneira, eles têm essa característica incorporada em seu DNA e, de alguma maneira, o meio acaba contribuindo para que ele se comporte deste jeito. Estas pessoas, naturalmente, ao longo de sua vida, terão alguns problemas adaptativos, porque hoje a gente sabe que o processo de evolução da raça humana não se deu por uma questão adaptativa ao meio. O processo de evolução da raça humana se deu por exclusão. Exclui-se aqueles que não conseguem atender às suas próprias necessidades porque não se conhece, e sobrevive aquele que tem um autoconhecimento sobre si mesmo, sobre as suas potencialidades e, sobretudo, sobre os seus desejos. O que é que eu quero? Eu sei exatamente o que eu quero. Eu tenho um olhar, eu quero ganhar a carta do Pokémon. Naquele momento ali, aquele grupo afoito que estava ali, eles queriam ganhar a carta.
Então, o objeto de desejo deles era a carta. Quais eram os recursos que eles tinham disponíveis naquele momento? Um alto grau de atenção, estavam atentos ao que o animador estava propondo naquele momento. Aquelas pessoas mais tímidas ficavam mais reclusas. Porque, puxa vida, como é que eu vou interagir com essas pessoas? Eu sou tímido, e como é que eu vou, enfim... Questões antes que impediam que eles se ajustassem àquela proposta naquele momento da festa. Não preciso dizer que eles não se divertiram. Absolutamente não se divertiram. Neste grupo dos tímidos, apresenta-se um muito especial. Um reativo. A hora que ele tinha um caráter um pouquinho mais introspectivo também. E neste momento aconteceu um negócio muito interessante. Passou-se duas etapas da gincana, o negócio do mapa do tesouro, e depois tinha um outro lá, alguma coisa parecida com isso, de buscar alguma coisa escondida, o mapa do tesouro, e depois tinha uma prova de escorregador, aquele negócio de pula-pula, alguma coisa nesse sentido. Ele não foi suficientemente competente para vencer esta prova. Ele simplesmente se aninhou embaixo da mesa, onde estava a mesa do bolo, e fez aquela clássica cara de bicudo, com o braço cruzado e com aquela cara de reativo, absolutamente reativo. Não quero mais brincar, eu não quero mais brincar, isso aqui está ruim, eu quero ir embora para casa, deixando de ter a oportunidade de interagir com as pessoas num outro nível. E eu me remeto agora à história do truco. Tá, tudo bem, eu não vou jogar truco, mas eu quero ficar com vocês aqui. Vocês são pessoas que eu gosto, vocês são pessoas que me fazem muito bem. Então o que eu vou fazer? Eu vou cozinhar para vocês. Pois bem, aquela criança não teve ainda a oportunidade de se ajustar a esta nova proposta ou ter um olhar estratégico para sacar essa saída dentro do meio em que ela vive, tá bom? Então, olha só, eu vou então elencar 3 tipos básicos de pessoas que para que a gente comece a fazer um elenco aqui. Eu vou deixar apontado aqui em cima que são as pessoas, são aquelas pessoas naturalmente impulsivas, sacadas, aquelas que são tímidas e aquelas que são reativas, ok? Nós já observamos então esses 3 tipos de comportamento. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor. Os impulsivos vão sobreviver, os tímidos vão morrer. Não é isso. Os reativos vão para a caverna e sobrevive na medida do possível. Absolutamente não. Absolutamente não. Não é isso. Eu estou chamando a atenção para o olhar observador dos pais diante das ações destas crianças. O olhar observador do meu e do teu pai. O meu pai e o teu pai foram observadores dessas nossas reações. Eu me considero na medida que eu cresci, dos meus primeiros anos de vida, eu sempre me considerei uma criança tímida. E também me considero uma criança reativa. Era manhoso, era tinhoso, enchia o saco do meu pai e da minha mãe. Eles sempre diziam isso a meu respeito, tá? Quando ao longo da nossa vida a gente vai crescendo, o meu trabalho me obrigou a ter um olhar para mim mesmo, ou eu me adapto a um novo formato na minha vida, ou eu serei exterminado. Não tenha dúvida disso. Eu serei selecionado por aquilo que eu quero, ou também por aquilo que eu serei selecionado também por aquilo que eu não consigo fazer. Ah, você não consegue fazer? Vai pro chuveiro. Tchau para ti. Você não tem competência para fazer isso? Tchau. Assim é o mundo. O mundo não é a borboletinha posando no moranguinho, tá bom? O mundo não é pacífico. O mundo é bélico. Existem confrontos. E a cada instante de nossa vida, nós vamos experimentar as vitórias e vamos experimentar as frustrações.
certo? Vamos voltar então um pouquinho para a nossa história. Quando eu comecei a dar atenção específica para isso, eu comecei a catalogar, a apontar de cabeça o que é que estava acontecendo com cada um deles. O olhar dos pais, especificamente das mães, né? Porque quem leva a criança em festa de quem leva uma criança em festa de aniversário é só mãe. Pai não faz isso, né? Enfim, é coisa de mãe isso aí. Tá? Uma das mães, vendo o filho nessa questão tímida, observando que ele estava não estava tendo acesso a um prêmio, a um brinde, né? Ela foi sorrateiramente e conversou com a animadora no seguinte sentido: escuta, será que eu posso ajudar o meu filho? Bem, eu não preciso dizer que eu fui comunicado desse fato, que ela percebeu que eu olhei para a mãe, a hora que ela voltou, eu dei uma sacada nela, dei uma risada, né? Aí ela veio justificar para mim esse fato. Pois é, eu fui falar com a animadora se eu podia dar uma mãozinha para o meu filho. E ela disse que sim, que não haveria problema. E imediatamente, tão logo ela terminou de conversar comigo e a animadora fez uma nova proposta, desculpe, eu não me lembro qual era, ela imediatamente já se ajustou e foi dando os primeiros sinais para o filho, um desses dois que eram tímidos, para que ele... Aí o que ele fez? Ele prestou atenção na mãe. Ele não estava prestando, ele não tinha recursos pessoais para resolver aquela questão, para de alguma maneira agir em seu próprio benefício, mas ele olhou para a mãe. Bom, não preciso dizer que ele conseguiu as tais cartas do Pokémon e ficou muito feliz com essa situação. Neste ponto, eu quero chamar a sua atenção pelo fato em si. Eu quero não uma resposta sua, mas uma reflexão neste momento. O que é que você acha que esta mãe, o que é que você acha do que esta mãe fez para o seu filho? Eu, olhando para esta situação, eu confesso a você que eu fiquei com uma dúvida, porque eu não tive como avaliar a vida pregressa desta mãe com este filho. Não tenho dúvida, eu não tenho elementos para isso. Obviamente, eu não tenho capacidade de fazer sequer qualquer tipo de julgamento desta mãe. Será que ela fez certo nesse momento? Ou ela deveria dar um toque no filho naquele momento para que ele, filho, te vira, vai à luta, presta atenção, eu estou aqui para te dar um toque, mas eu não vou fazer nada por ti, se vira. Será que isso não ia colocá-lo numa condição reativa diante dos demais e ele iria para debaixo da mesa ou iria para sua caverna e agora ia ficar emburrado? Será que essa mãe fez certo? Será que essa mãe fez errado? Eu confesso a você, eu não tenho capacidade de ajuizar isso, mas eu tenho uma reflexão para levar para você. Qual é o limite interventivo que nós devemos ter para com os nossos filhos para treiná-los para situações de crise, para treiná-los para situações frustrantes em nossa vida? Tá bom? Vamos refletir sobre isso? Ok, muito bem. Vou contar uma outra história para você agora sobre isso. E agora eu vou te ensinar com esta história como é que nós administramos as nossas frustrações e um recurso que nós podemos utilizar no nosso cotidiano. E eu asseguro a você, é um truque que eu vou te ensinar. Fica comigo mais um pouquinho aqui que eu vou te ensinar um negócio muito legal. Essa técnica é ninja para administração de crise e para nos tirar da frustração. Eu vou repetir para você. O que eu vou te ensinar agora é uma técnica utilizada pela CIA e é uma instrução dada ao presidente dos Estados Unidos no primeiro dia do seu mandato, no momento em que ele está entrando no Salão Oval da Casa Branca. Acredite você ou não, esta é uma técnica ninja.
Se você seguir esses 3 passos, é os mesmos 3 passos que o presidente dos Estados Unidos da América utiliza no primeiro dia da sua estada, da sua entrada no Salão Oval da Casa Branca. Eu estou sendo repetitivo porque eu quero que você agora preste muita atenção sobre esse processo. Como é que se administra uma crise? Toda vez que você tem uma crise administrada, os níveis de frustração tendem a 0. Eu posso assegurar você. É frustrante quando você está numa crise, você sai da crise e aí você vai para o conflito, você vai para a briga, você vai para a porrada. Cara, isso é frustrante para as pessoas que como eu e como você, estamos no caminho do autoconhecimento e de ascendermos para uma situação de mais... Uma situação de melhor performance na vida. É muito legal que a gente tenha níveis baixíssimos de frustração, porque na medida que a gente diminui os nossos níveis de frustração, escreve aí, eu vou escrever aqui, na medida em que nós diminuímos os nossos níveis de frustração, nós ficamos pessoas mais compreensivas. A nossa capacidade de compreender o outro nos torna mais amorosos. Sacou a ideia? Então, como é que nós fazemos a administração de uma crise? É simples a princípio, tá bom? Deixa eu te contar a história lá do presidente dos Estados Unidos. É comum, é elegante que o presidente que sai, ele deixa uma carta, uma pasta, né, com algumas recomendações para o presidente que está entrando. Primeiro, uma mensagem de boas-vindas. Esse material é um material que eventualmente a gente pode tomar contato e conhecimento com esse material, na medida que você tiver acesso a essas informações, tudo bem. Dando as boas-vindas, desejando a ele que o próximo mandato seja um mandato legal, bacana, enfim. E faz algumas recomendações. Olha, com relação ao Oriente Médio, com relação a Israel, com relação à dívida interna, com relação à dívida externa, eu fiz algumas anotações e algumas observações, fala com fulano, ciclano, beltrano e tal. Isso é feito, tá? Eles chamam isso livro secreto do presidente. Não tem nada a ver, não é nada disso, né? Mas é apenas uma carta de recomendação. A hora que isso é entregue ao presidente, está ao lado dele, isso é formal. Isso acontece dentro do Salão Oval, numa cerimônia íntima. Ao lado dele existe uma autoridade da CIA, da Central de Inteligência Americana. Este indivíduo vai entregar ao presidente o manual da CIA, com todas as questões ligadas à segurança interna, à segurança externa, a relações internacionais, todas aquelas questões mais contundentes. E tem um capítulo, Administração de Crise. Cara, este capítulo é simplesmente uma das coisas mais fascinantes que eu já vi. Eu vou falar para você, você vai falar, Flávio, mas isso é muito simples. Pois é muito simples, mas 100% funciona em 100% dos casos. É simples e funciona em 100% dos casos. A técnica é ninja. Então vamos lá. Ela se divide em três etapas básicas. Todas as vezes que acontece uma crise, olha aqui, apareceu o primeiro sintoma da crise. Ao primeiro sinal de crise, os primeiros sintomas, os primeiros sinais, é muito comum você apresentar uma ausência ou até uma indiferença sobre esse fato. Vamos imaginar que esse fato não se repita nunca mais. Vamos falar uma situação de crise que acontece comigo e com você? Vamos imaginar, por exemplo, que nas nossas relações interpessoais, você observa que uma pessoa com quem você se relaciona há muito tempo diz uma palavra ofensiva para você, por alguma razão, pelas razões dela, não pelas suas razões. E você olha para aquilo, por que será que ele fez aquilo? Vou lá. Deixa isso quieto, fique indiferente a isso, tá? Não julgue. Não julgue. Essa é a recomendação da CIA, Central de Inteligência Americana. Presta atenção. Muito bem.
Vamos imaginar que esta pessoa com quem você se relaciona, ou com esse grupo com quem você se relaciona, apresenta algum tipo de atitude recorrente, que esta atitude você entende que não é uma atitude legal para você. Você não adotaria este tipo de procedimento e este comportamento para você, ok? Então o que você faz? Agora você começa a anotar. Você começa a fazer um elenco. Poxa vida, naquele dia eu vi, você falou comigo de um determinado jeito, você se comportou comigo de uma determinada maneira. Poxa, não tá legal, tá? Não tá legal. Apenas você deu um toque. Você está prestando atenção e você está eventualmente dando um toque na pessoa, tá? Você percebe, através desse toque, como é que ele reage diante daquilo que você fala. Isto se torna naturalmente repetitivo depois de um certo tempo. Aí você chega, porra, bicho, na boa. Eu vou ter que conversar com esse cara. Vou ter que conversar com essa pessoa. Vem cá. Marcar um dia. Fora da situação de crise. Fora da zona de confronto. Fora da possível zona de confronto. Fora da possível zona de confronto. Venha cá, senta aqui e vamos conversar. Essa é a terceira etapa. A primeira, eu fico indiferente. A segunda, eu começo a fazer um elenco dos processos de crise, das questões que me afligem de alguma maneira. E a terceira é sentar para a conversa. É a reunião de cúpula das pessoas envolvidas no processo. Geralmente é bom você fazer isso fora da situação de conflito, um outro momento qualquer. Escuta, queria bater um papo contigo. Ah, legal, vamos bater um papo. Senta aí. Vamos comer alguma coisinha, vamos tomar um sorvete, vamos tomar uma tacinha de vinho, vamos nos confraternizar neste momento? Pois muito bem. Neste ambiente fraterno e neste ambiente devidamente preparado por você, deliberadamente, você vai agora para o terceiro item, que é a conversa assertiva. Assertiva, você tem que falar de maneira clara e direta. Olha, eu tinha dado uns toques para vocês com relação a isso, com relação ao seu comportamento, com relação à sua atitude. Agora eu quero que você me fale com absoluta tranquilidade e serenidade. Por que é que você vem agindo desta forma comigo? Quais são as razões que te fizeram agir desta forma comigo, tendo em vista que eu, na minha análise, no meu critério, eu não tenho a mesma ação com você? Você pode me dar um toque? Você pode me explicar por que isso está acontecendo? Puxa vida, pois é, e tal, tanto, né? Este diálogo, ele tem um poder persuasivo muito grande, ok? Muito grande. O que é que vai acontecer a partir deste diálogo? Todas aquelas ações do outro que no passado te incomodavam, a partir daquela data passará a ser ter um olhar atento do outro. Então, como é que o outro deverá ou deveria agir e pensar diante dessas questões que foram colocadas nesta reunião? Toda vez que ele eventualmente tiver esse tipo de atitude, ele vai pensar, puxa vida, estava conversando com o Flávio outro dia e nós discutimos a respeito disso, vou dar uma maneirada. Eu não estou aqui fazendo juízo de valor ou fazendo qualquer elenco de atitude, seja ela qual for. Palavras e ações, ambas têm a ver com atitude. As minhas palavras e as minhas ações, elas produzem um tipo específico de reação no outro. E eu quero deixar claro para você, você não tem controle sobre a reação do outro. Você não tem controle sobre a reação do outro. É até possível que muitas vezes numa conversa assertiva como essa, o outro possa até se sentir insuflado por isso. Mas espera um pouco, como assim? Eu não estou me dando conta disso. Ele pode até sim surgir.
mesmo assim o diálogo ainda vale a pena, é 100% efetivo, tá bom? Se por alguma razão, este diálogo não surtir nenhum efeito, o conflito é inevitável. O conflito é inevitável. Eu para com você, ou você para comigo, e na medida em que nós estamos voltando ao começo dessa história, lá na festa, nós vamos observar que aquela mãe que acolheu o seu filho no seu momento de timidez, e a mãe que olhava para o filho e o puxava debaixo da mesa, vem filho, vem interagir com os demais, para com essa bobagem, deixa de ser chato, moleque, ou coisa que o valha, ela certamente, diante desta crise, dessas duas crises instaladas, que geraram essas duas frustrações, toda crise, eu repito, toda crise gera uma frustração, porque a crise é resultado de que alguma coisa entre eu e você não está legal. Não está legal. E a partir do momento que se instala a crise, nós temos que elencar as situações e depois ir para o diálogo assertivo. Nesta hora, eu tenho a oportunidade de, tendo até alguma solução, transferir essa tecnologia para você. Puxa, eu não sabia que era desse jeito. Puxa, mas dá para fazer assim? Ah, que legal, pois bem, quem sabe eu não posso tentar deste outro jeito? Eu tenho disposição para isso. Eu tenho espaço para fazer algumas concessões nesse sentido. Isso não é um grande problema para mim. Que eu acho que eu vou tentar. Por quê? Porque existe uma disposição. Agora, bicho, a hora que aquilo foi pro limite... Bem, a hora que aquilo foi para o limite, depois de tanta insistência, depois que o conflito se tornou inevitável, aí não tem mais aonde correr. Não tem. É cada um para o seu lado, vai cada um viver a sua vida, você perdeu o seu filho para coisa, você perdeu o seu companheiro ou sua companheira, a amizade já se desfez por essas questões frustrantes. A hora que o outro não enxergar você do jeito que você é, a hora que você não enxergar o outro do jeito que ele é, as duas partes vão se frustrar. Bom, então, talvez a única reflexão que fica no final desta nossa conversa é que você, nem eu, temos o controle da reação do outro diante das nossas ações. Ele vai reagir do jeito que ele quiser, do jeito que lhe convém. E se você, atenção, e se você já vem há muito tempo tendo uma atitude que vem gerando conflito, fique certo, o outro vai ficar reativo. E a hora que o outro ficar reativo, não adianta espernear. Não adianta espernear, o pau vai pegar. Então, se você tem ainda um olhar atento às ações do outro, se você tem um olhar atento à reação do outro, cuidado com as suas ações. Cuidado com as suas ações! Você pode ser pego no contrapé. E isso depois é muito frustrante. Parece que você vai para uma situação até de luto diante de questões e de situações que você deixou escapar da sua vida. Tá certo? Finalmente, eu tenho para alinhavar essa história, algumas situações que são frustrantes e que de alguma forma alimenta até a nossa raiva, o nosso ressentimento e as nossas mágoas, em alguns casos elas são curadoras. Estou dizendo sério, são curadoras. Você vive dentro de um ambiente onde as crises sucessivas demonstram claramente que um está indo para um caminho e o outro está indo para outro caminho, e um deles insiste em manter essa relação ajustada, manter essa relação ainda por conta de valores éticos, de valores morais, de processos religiosos, seja o que for. A felicidade não é problema, a felicidade é que se dane. O crescimento pessoal que se dane. Não importa.
O que importa é que nós temos que nos manter juntos, um ao lado do outro, com todas as nossas frustrações, com todas as nossas contrariedades, administrando crise atrás de crise por conta de um modelo tacanho, um modelo ético, um modelo moral, um modelo religioso, seja o que for. Tá? Justamente por esta questão que não tem mais nada a ver nos dias de hoje. Hoje nós temos este espaço. Hoje nós temos este tempo, hoje nós temos esta capacidade de, ao tomarmos contato com uma situação de crise, puxa vida, vem cá, vamos resolver isso aqui agora. A se repetir esta situação de crise, fique ligado, porque se você não conseguir no diálogo ajustar estas questões, a próxima etapa é o conflito. Se você não quiser o conflito, preste atenção. É um momento que você vai refletir que agora eu vou por este caminho e você vai por este caminho. Quem sabe a gente se encontra num outro momento para uma outra coisa. Mas para esta proposta, eu posso afirmar, não tem mais condições. Vamos nessa? Vamos nessa. Beleza? Tá? Eu faço referência a isso, a um grande amigo, que é meu grande amigo hoje, meu irmão. Nós éramos sócios e nós tínhamos situações conflitantes com relação a pontos de vista. A partir do momento que nós paramos e sentamos assertivamente para discutir isso, a nossa sociedade foi cada um para um lado. Eu estou fazendo as minhas coisas, ele está fazendo as coisas dele com muito sucesso dentro da área dele. Que é uma área da qual eu não tenho ingerência sobre ela e tenho muito pouco acesso. Eu não sou competente na área em que ele atua, tá certo? E eu estava me frustrando com isso. Por quê? Porque eu estava ao lado dele fazendo coisas das quais eu não queria mais fazer, não gostava de fazer. Tá? E quando nós assinamos a finalização do nosso contrato social, isso foi um momento de celebração, foi um momento de alegria, porque ele estava seguindo o caminho dele e eu estava seguindo o meu caminho. Isso para nós foi. E hoje eu tenho um profundo respeito por ele, eu tenho por ele um carinho terno pelo seu alto grau de competência na área em que ele atua. Me congratulo com ele permanentemente quando alguém vem e fala da sua performance naquela área. Eu fico faceiro com isso, eu fico feliz. Se ele estivesse comigo, provavelmente eu estaria até boicotando o trabalho dele. Se eu estivesse com ele, ele talvez estivesse até boicotando o meu trabalho. Não de sacanagem, não por isso, pelo amor de Deus, não é isso. Mas é porque estarmos juntos produzir conflitos. Todas as vezes que nós temos um conflito, não analisamos os conflitos, não conversamos sobre ele, nós tínhamos crises sucessivas, nós tínhamos crises sucessivas, e aí nós estávamos provavelmente, se não conversássemos mais, essas crises eram extremamente frustrantes, se nós não fôssemos para o diálogo, nós certamente entraríamos em conflito e eu deixaria de ter do meu lado, do meu convívio, uma pessoa maravilhosa que é o meu ex-sócio. Tá certo? Então eu deixo para vocês um grande abraço nesse momento, um abraço de reflexão. Eu confesso a vocês que eu fiz essa gravação, eu fiz o roteiro para isso, claro que saí do roteiro várias vezes, porque eu aproveitei o momento para falar algumas verdades que vão pelo meu coração, algumas coisas com as quais eu vivo e convivo hoje no meu trabalho de consultório. São mais de quase 4 décadas de convivência com essas pessoas que aportam a minha clínica com questões comportamentais das mais severas, e eu tenho podido, através de soluções aplicativas, como essa que eu acabei de apresentar para vocês aqui, de administração de crise e de administração de conflitos, para diminuir as frustrações, de uma forma muito intensa, muito... Então eu, como vivo e convivo com isso, me sinto perfeitamente capacitado para falar sobre isso. De qualquer forma, eu quero deixar você um grande abraço. Entre em contato comigo pode ser através do site, pode ser através do meu e-mail.
e eu mais uma vez quero agradecer do fundo do coração de poder dizer para vocês as coisas das quais eu comungo de pensamento, né? E que de alguma maneira contribui para a consolidação das minhas verdades. Um grande abraço para vocês e mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Até mais.